Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Eu sou o pastor Isaac Gomes e eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Uma palavra de refrigério, de fé, de ânimo, uma palavra que vai te levantar. E acima de tudo, uma palavra que vai falar ao teu coração. O texto está registrado em João capítulo 9, a partir do versículo 1. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ia passando e viu um cego de nascença. Deixa eu contar um pouco da história deste cego. No nascimento desta criança, quando a parteira pegou o menino no colo, ele disse para aquela mãe: "Você é bem-aventurada porque nasceu um filho varão nesta casa." Só que com o passar dos dias, a alegria foi dando lugar à tristeza, porque eles descobriram que o menino tinha uma deficiência física. E toda pessoa que tinha uma deficiência física, certamente não tinha valor nenhum para os judeus. Quando aquela criança foi crescendo ao longo do tempo, a mãe, a família percebeu que ele era cego desde o seu nascimento. Agora imagine só aquela criança crescendo, vendo seus irmãos, ouvindo seus irmãos brincando, saindo para a rua, e ele crescendo, e na sua fase de adolescência ou na pré-adolescência, eu acho que ele fez uma pergunta para sua mãe, uma pergunta que ecoou por toda a vida e uma pergunta que não tinha resposta, ou que talvez a mãe não sabia a resposta para dar para o seu filho. E ele então, num dado momento de sua vida, ele pergunta para sua mãe: "Mãe, por que eu nasci cego? Por que Deus permitiu que eu nascesse cego? Porque isso sobreveio sobre mim. Os meus irmãos são perfeitos, eles correm, eles brincam. Logo mais eles estarão namorando, casando, trabalhando, constituindo sua família, enquanto eu não vou poder fazer nada disso. Porque sou cego, sou deficiente, não posso trabalhar. E quem é que vai me querer? Um judeu deficiente." A mãe não tinha uma resposta, mas ela, para não chorar na frente do seu filho, ela se retirou e foi chorar sozinha e foi orar a Deus e foi conversar com Deus. "Deus, por que meu filho nasceu cego?" Talvez essa pergunta ecoou por toda a vida daquele menino, daquela mãe, daquela família, uma pergunta que eles talvez não tinham resposta, com certeza não tinham uma resposta. Na verdade, as perguntas mais íntimas e mais profundas, muitas vezes as pessoas não sabem nos responder. Quantas vezes sobe à nossa mente interrogações: por que isso, por que aquilo, por que aconteceu, por que deixou de acontecer? E essas perguntas ficam ecoando na nossa mente e muitas vezes perguntamos diretamente para Deus, mas não ouvimos som, não ouvimos resposta. Vamos para a palavra, mas a palavra parece que naquele momento aquela pergunta não é respondida. Nós não temos a pergunta, a resposta da nossa pergunta. E quem sabe também foi um dilema para esse jovem rapaz que estava cego, nasceu cego e continuava cego, e ele não sabia o porquê daquele mal lhe sobreveio, o porquê daquele problema, daquela deficiência, daquela doença, e não havia uma medicina tão avançada para dar um diagnóstico preciso para aquela família, para aquele rapaz. Talvez não tinha nem como. Talvez era uma família pobre, uma família de baixa renda, uma família de poucas condições. Mas o texto sagrado nos diz que um dado momento da vida daquele rapaz, e aí eu digo para você, um momento não de coincidência. Esse jovem pregador não acredita em meras coincidências. O que eu acredito é nos propósitos estabelecidos por Deus. No livro dos Salmos, de número 139, versículo de número 16, está escrito que antes de eu sair do ventre da minha mãe, Deus já me conhecia e já tinha toda a minha história escrita. Deus te conhece antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Deus te conhece antes mesmo da substância ser formada lá dentro. Deus te conhece antes mesmo de seus pais nascerem, porque Ele é Deus, um Deus onisciente, um Deus que o tempo e o espaço, aleluia, não lhe detém, não lhe para, não lhe diz o que fazer, porque Ele vai além do tempo. Ele vai além do espaço,
porque Ele é um Deus transcendental, um Deus soberano, um Deus glorioso. Certamente, aquela família não tinha uma experiência com Deus, não tinha tido um encontro com Deus. Eu me lembro quando Jó, no capítulo 42, do versículo 5, depois de toda aquela situação, que vem Deus falando com ele para orar pelos seus amigos, e Jó então disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo. Na verdade, Jó não viu Deus fisicamente, Jó não viu a glória de Deus, assim como Moisés pediu para ver Deus, e Deus disse: o dia que você me ver, Moisés, certamente morrerás, mas a minha sombra passará sobre ti. E a glória de Deus impregnou sobre a face de Moisés. Aquela família não tinha tido uma experiência que havia marcado a sua vida, uma experiência que alavancasse a sua fé. Mas diz o texto, um dia qualquer para aqueles seres humanos normais, um dia qualquer para nós, mas um dia que já estava escrito na existência de Deus. Um dia que a história daquele cego mudaria. Um dia que a história daquele cego seria diferente. Um dia que a página da história daquele cego seria virada. Uma história que até naquele momento de tristeza, de dor, de angústia, de moléstia, uma história de enfermidades, uma história de perguntas sem respostas, então Deus viraria a página daquele rapaz, aleluia, e mudaria a sua história. Você não está entendendo? Eu tenho uma revelação para o teu coração. Deus vai virar a página da tua história. A sua vida vai ser diferente. Quando esta página virar, Deus, com caneta angelical, vai escrever uma história diferente. E esta história que eu estou dizendo não será isenta das lutas, não será isenta dos problemas, não será isenta das aflições, mas o que o Senhor Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. E ele diz mais: no mundo tereis aflições, mas certamente o próprio que disse isso, o próprio Senhor que disse isso, é o mesmo que nos capacitará para nos dar vitória. Olha as palavras do apóstolo São Paulo: em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Você está entendendo? Quando Jesus viu aquele cego, uma coisa que eu vou lhe dizer aqui, não só apenas o viu fisicamente, mas Jesus viu a história daquele cego. Não só viu estereotipicamente, mas viu de uma forma do interior. Ele viu o interior daquele cego, daquele rapaz. Sim, meus irmãos, aleluia. Olha o que Deus está mandando eu te dizer nesta noite, aleluia, que Ele não apenas vê o exterior, mas Ele contempla o interior de cada pessoa. Olha o que diz em 1 Samuel, no capítulo de número 16, versículos 6 e 7, quando Samuel vai ungir o irmão de Davi, e o Senhor disse assim: Samuel, você vê o homem por fora, mas eu vejo o coração do homem. Você está entendendo? Nesta hora sombria de sua vida, nesse momento de dor, de angústias, de lamentações, de dificuldades que você tem passado, o Senhor tem te visto, o Senhor tem te contemplado. Não apenas tem te visto, mas Ele tem uma saída para o seu problema. Ele não apenas tem te visto, mas Ele tem uma porta de escapatória para a sua vida. Ele não apenas tem te visto, mas Ele tem uma solução para você. Foi isso que Jesus viu. Não apenas o cego, mas Ele viu uma pessoa com problemas que precisava da ajuda e do mover do poder do Senhor Jesus para mudar a história daquele rapaz. Quando Jesus viu, no mesmo instante, os seus discípulos também haviam avistado aquele cego. Só que olha o que os discípulos viram. Olha a pergunta dos discípulos. O cantor Marcos Antônio, em uma de suas canções, ele disse: se o olhar do homem foi-se como o olhar de Deus. Certamente o olhar do homem é diferente do olhar de Deus. Quando Deus olha para o homem, Ele olha com um olhar de misericórdia, de compaixão. Foi assim todas as vezes que Jesus olhou para alguém que estava com problema, para alguém que estava em aflição, para alguém que estava chorando, para alguém que estava triste.
Olha só, para a viúva de Naim, Jesus disse, não chores. Para Jairo, Jesus disse, não temas, crê somente. Para a mulher, aleluia, grega, de origem sírio-fenícia, ele disse, vai, porque a tua filha já está salva. Você está entendendo, meu querido? Você está entendendo, minha querida? Aleluia! O olhar de Deus não é como o olhar do homem. Olha a pergunta que os discípulos fizeram para o Senhor Jesus. Jesus, quem pecou para que este rapaz nascesse cego? Você está entendendo? Eles não olharam a dor, o sofrimento, a dificuldade, mas eles julgaram acerca do pecado. Será que aquele rapaz está cego por conta de pecado? Quantas vezes somos julgados? Quantas vezes as pessoas resolvem falar coisas que não sabem, coisas que não conhecem? Quantas vezes as pessoas falam o que lhe vem na mente, o que lhe vem na boca? Não sabe se vai machucar, se vai ferir, se vai doer. O que importa é o que elas falam. O seu julgamento, o seu pré-julgamento, na verdade, tem destruído e tem machucado muitas pessoas. Talvez você tenha sido vítima, sim, vítima de pessoas que olham para você e julgam a sua aparência, vítimas de pessoas que olham para você e então medem você e falam o que vem na sua mente, na sua boca, e não sabe o prejuízo que as palavras podem causar a você, ao seu coração. Quantas pessoas que fazem isso, queridos? Olha o que o Senhor Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você vai julgar, também será julgado. Você não está entendendo, queridos? Quando você aponta alguém, certamente Deus está olhando para tudo isso e vai te julgar da mesma medida que você tem julgado alguém. Certamente, meu querido, certamente, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nesta hora, que cada pessoa que tem lhe julgado, cada pessoa que tem lhe acusado indevidamente, cada pessoa que tem lhe apontado, deixa eu lhe dizer uma coisa, não peça para Deus matar essas pessoas, não. Toda vez eu orei, toda a vida eu orei e nunca disse para Deus, Deus mate os meus acusadores, Deus mate aquelas pessoas que estão me julgando. Não, eu sempre disse para Deus, Deus, deixa essas pessoas bem vivas, não mate não, dê saúde a elas, abençoe a vida delas. Por que, pastor, você faz essa oração? Porque no dia da minha vitória, eles vão ter que ver que Deus tem me honrado, que Deus está na minha vida. É essa oração que você tem que fazer. Você tem que orar desse jeito, Deus, deixa os meus inimigos vivos. Olha o que Davi disse, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus vai te abençoar. Deus vai levantar aquele que está caído, vai exaltar aquele que foi humilhado. Deus manda eu te dizer nessa noite que Ele vai mudar a tua história e muitas pessoas vão ter que ver isso acontecer em nome do Senhor Jesus. Eles não vão morrer de Covid-19, não vão morrer de nenhuma outra doença, não vão sofrer nenhum acidente. Deus vai deixar eles vivos para verem o que Ele vai fazer na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua empresa. Eles verão a mão poderosa de Deus agindo em sua vida. Sabe, queridos, Jesus mandou chamar aquele cego e ele estava com a pergunta na ponta da língua. Senhor Jesus, por que eu nasci cego? Foi a pergunta dos discípulos. Por que então ele nasceu cego se não foi pecado? E o Senhor Jesus respondeu a eles, foi para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Talvez, se ele não nascesse cego, ele jamais teria aquele encontro com o Senhor Jesus. Talvez, se ele jamais nascesse cego, se ele nascesse perfeito, talvez ele nunca teria aquela experiência com Deus. Muitas vezes, as nossas aflições, como disse o apóstolo Paulo, redunda num peso de glória. Aleluia! Os nossos dores e os nossos sofrimentos não causam apenas o dano, mas se nós olharmos com o olhar de Deus, tudo isso Deus tem projetado para nos dar uma experiência profunda, uma experiência única com Ele. Aguente firme, você vai sair dessa. Suporte tudo, você vai sair dessa. Deus tem um plano. Se você não morreu até agora, é porque Deus tem um plano com você. Aguente firme, vá até o final, persevere até o fim, porque o Senhor te dará vitória. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar pela sua vida.
Senhor Jesus, eu peço a Ti agora, nesse momento, Senhor, que visite esta pessoa que tem sofrido tanto, sofrido as suas aflições, sofrido, Senhor, porque tem perguntas que não lhe são respondidas, sofrida porque alguém tem lhe acusado, que tem lhe perseguido. Senhor, essa pessoa já não aguenta mais, já não suporta mais. Eu abençoo a vida dela, Senhor. Sustenta ela, alcance essa pessoa, alcance essa família, alcance essa vida. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus te dê vitória em nome do Senhor. Deus abençoe, fique com Deus, fique na paz em nome de Jesus.